Bem-vindo ao podcast da Voix, Conexões que Geram Valor. Eu sou Juliana Damasceno e hoje vamos receber uma autora portuguesa que fala com as crianças através dos livros, jogos e musicais. Lídia Farinha. Olá, Juliana, é um gosto voltar aqui. É sempre bom poder continuar a partilhar um pouco sobre o trabalho que eu tenho feito a nível da educação. Olha, eu achei fantástico porque você trabalha com livros, com os jogos, crianças gostam muito de brincar, né, de jogos, e ainda os musicais, né, porque a criança gosta dessa coisa lúdica, né? Aliás, toda a gente gosta de música, na verdade. E de viver uma experiência diferente. É mais sobre a experiência, isso tudo forma uma experiência, né, única para a criança, e isso você leva para dentro das escolas, né? Sim, desenvolvo nas escolas, sobretudo para jardins de infância e primeiro ciclo, ou seja, crianças entre os 3 e os 10 anos de idade. Ai, deve ser incrível. Na minha infância eu não tive isso. Ai, Deus. Mas olha, eu sou apaixonada pelo Benny, porque ele é uma chinchila real. E aí ele tem até autógrafo. Uma patinha, né? Então eu acho incrível. Eu vou deixar até aqui a página da patinha, sabe? Porque é linda a história. E eu tenho certeza que faz diferença na vida das crianças. Mas vamos então falar sobre esse tema. Esse livro que fala sobre Benny tem um tesouro. Ele fala sobre. Benny tem um sonho. Benny tem um sonho. Ah, esse é o tesouro. Ah, então. Esse Benny tem um sonho. E esse livro, ele aborda o luto. Ou a perca. Esse livro é uma história de esperança, mas toca num tema que é transversal a todos e que às vezes nos faz perder a esperança. Mas é sempre bom percebermos que quando nos falta, há formas de a conseguirmos recuperar. Portanto, uma história sobre perdas, luto, pode ser a maneira de explicar a uma criança e também a alguns adultos algumas perdas que vamos sofrendo ao longo da vida. É um tema tão difícil, né? É um desafio tão grande passar isso para as crianças. Eu acho que deve ser incrível, né? Porque tudo que nós somos construídos na infância, né? Nós somos frutos disso. Então, um adulto que sabe lidar com as percas, ele tá preparado desde a infância. E é isso exatamente que o livro também traz, né? O livro tenta trazer estas aprendizagens para que quando cada um de nós, porque todos iremos passar por isto, só não sabemos é quando isso acontecer, estarmos munidos de outro tipo de ferramentas para que essa travessia seja mais suave e mais harmoniosa. Seja a perda literal de um avô, de um animal de estimação, de outra pessoa que amamos, seja o diagnóstico de uma doença, quando os pais seguem caminhos diferentes, são diferentes tipos de luto, ou lutos de sonhos, de expectativas, mudança de uma cidade, os vários lutos nos diferentes graus. Todos nós passamos pelo menos por alguns deles e é bom estarmos munidos de ferramentas para que o impacto destes condimentos da vida não seja sentido de maneira tão forte. É porque a vida é sobre desafios, né? E sobre como lidamos com ele. Porque a vida, nós precisamos evoluir sempre. E ninguém no mundo vai deixar de passar por problemas ou por percas ou por frustrações, né? Então, eu tenho certeza que trazer esse tema e conseguir desenvolver e passar isso para uma criança vai formar muitos adultos melhores para o mundo, Assim né? esperamos, porque uma criança bem resolvida geralmente traduz-se num adulto que traz soluções para a sociedade e não acrescenta tanto problema. E também adultos mais fortes e resistentes, ou seja, adultos com maior autoestima, podemos assim dizer, porque acaba que isso também reflete na forma como que nós vemos o mundo e vemos a nós mesmos, né? Somos munidos de ferramentas, ou seja, eu sei que eu vou passar pelos desafios da vida, eu vou superá-los, e então a minha autoestima, ela vai ser melhor, penso eu assim, não? Me Sim, conta. sim, tudo aquilo que nós pudermos trabalhar para ampliar a confiança nas crianças vai contribuir para desenvolver cada vez mais a sua autoestima. Porque a autoestima é um problema universal, né? Tem muitas pessoas com problema de autoestima. Tem às vezes, aliás, muitas vezes, situações vividas na infância
de forma intencional ou não intencional, podem ser experienciadas como algo mais traumático ou algo memorável. E neste sentido também há ferramentas para isso. Surge aqui uma opção que já é utilizada por psicólogos que trabalham com crianças, pedopsiquiatras. Tenho também aqui uma ferramenta, um jogo, que toca justamente nesse assunto da autoestima, da empatia, do poder de acolhermos as nossas diferenças, e é uma ferramenta de diálogo, porque a brincar e a cantar as crianças sentem em contexto, sentem que existe espaço para poder expor as suas inquietações e até dar a conhecer aos adultos algumas questões que podem afetar de maneira mais direta ou indireta a sua autoestima, dando assim possibilidade dos adultos seguirem para outros caminhos, se for esse o caso. Ah, então hoje já é uma ferramenta terapêutica também, Sim. trabalhada para as crianças, porque acaba que as crianças conseguem falar no momento da brincadeira, seria isso? Eles estão. Sim, sim. E tem sido um maior sucesso este jogo, em conjunto com o livro, porque aqui é uma experiência, a minha proposta é a história contada ou lida, brincada e cantada. Tem que ser são as músicas. Portanto, assim, algo mais integrativo. E no meio disto, a criança identifica-se com o personagem e dando assim a possibilidade ao adulto de perceber algumas questões que podem ser trabalhadas com a ajuda de um psicólogo ou não, dependendo daquilo que estejamos a tratar, mas através destas ferramentas lúdicas também são pedagógicas. Uau! Então você hoje atua dentro das escolas, aqui em Portugal e fora também, Sim. trazendo essas ferramentas. Estas são as minhas ferramentas, onde os serviços aqui do meu trabalho são os musicais, onde aqui num contexto de um espetáculo, as crianças ou as comunidades escolares têm acesso às histórias, mas apresentadas em formato musical, cantado, contado, rimado, com a participação das crianças, para trabalhar uma série de outras competências, não só desenvolvimento pessoal, mas mesmo competências linguísticas, da leitura. Claro, aproveitando o momento não só para trabalhar isso, mas aqui numa perspectiva ecológica, aproveitar para trabalhar valores e trazer valores. Ah, então as crianças. E isso também ajuda nelas interagirem entre elas, né? Porque é uma ferramenta terapêutica, mas também de desenvolvimento humano. Sim, sim. Então acaba que a criança consegue se conectar mais. Esses jogos. Então pode, no caso, você leva e faz um musical que tem a ver com o livro. Seria isso. O musical, a história em forma de música. Musical, sim. Com o teatro, com a participação delas, trabalha-se questões de linguística através de rimas. Bem, não estão ali numa atitude passiva a ouvir uma leitura, porque isso não acontece. Acontece toda uma representação e através do qual elas têm a oportunidade de se identificar com os personagens e com os episódios que vão acontecendo, porque há sempre, no decorrer de uma história, uma personagem que nos toca mais, e se a personagem atravessa esta situação, talvez eu também consiga atravessar e ter o mesmo sucesso que a personagem teve ao passar por este desafio. Uau! E me conta assim, dessa experiência de estar nas escolas, de se fazer presente, uma pessoa que representa, né, tantas escolas fora, dentro e fora de Portugal. Me conta assim, o que você viu de diferente, de novo, uma experiência que você tenha tido com crianças que você queira compartilhar. Me conta assim, algo que te chamou a atenção nesse universo, porque eu nem sabia que trazia musical para dentro da escola. Eu já só por aqui, eu já tô achando isso muito novo, muito lúdico, porque eu imaginava que você estava lá abrindo e contando história. Não, portanto, eu trabalho com crianças dos 3 aos 10 anos, eu diria que a partir dos 7 anos já muitos deles sabem ler e têm competências de pesquisa, através de tablets, computadores, telemóveis, e isto raramente é uma surpresa para as crianças, que eu irei lá, portanto é tudo estruturado com as escolas, e alguns vão fazer o seu trabalho de casa. Quando descobrem que o Benny existe mesmo, a pergunta que mais surge é porque é que o Benny não vem,
à escola. O Benny já chegou a ir, mas neste momento não é muito saudável para o Benny ele estar presente. Também às vezes acontece que eu estou a chegar e as crianças, numa euforia total, quase que parece que chegou o seu ídolo, sou recebida com cânticos, gritos, alegria. Pronto, essas experiências são marcantes porque não é muito mais do que um negócio, é um legado e é perceber que as crianças elas são puras neste sentido, elas se não estiverem agradadas não têm necessidade nenhuma de estar a representar. Quem lá vai fazer a representação da história sou eu, não é isto. Portanto, perceber este impacto que causa o facto de eu levar as minhas ferramentas, portanto, por mim construídas, e esta expectativa que elas têm de conhecer melhor, de vivenciar a experiência comigo. Às vezes acontece que eu vou a uma escola e já há uma criança que tem, porque estes livros, já estamos a chegar aos 19 mil livros vendidos, portanto é já um número considerável. É possível, quando eu vou a uma escola, que pelo menos uma criança já tenha um dos livros e, apesar de já conhecer as histórias, vive a experiência do musical como se fosse a primeira vez, com entusiasmo. Quando eu acabo, não querem que acabe. Pronto, isto é muito comum acontecer. Uau! E eu imagino, porque criança é muito curiosa, né? Criança é curiosa, é inquieta e também não sabe fingir, eles são muito sinceros, né? Então, eu imagino a diferença, o como é ter um musical. Gente, eu quero participar do musical da escola, você me leva? Podes vir, Não vês levo bem, leva. escolhes qual é a cidade que queres ir em função da agenda e podes aparecer se a direção escolar permitir. Eu quero ir, porque olha, eu nunca participei de um musical infantil, mas deve ser muito lindo. E você tem trabalhos nas redes sociais? Me conta um pouco sobre as redes sociais. Se você tem o YouTube, você conta histórias? Me conta Eu alguma. não conto histórias no YouTube. Eu no YouTube tenho algumas das músicas e tenho alguns vídeos que as crianças ou as escolas ou as famílias me fazem chegar. E eu não. Pronto, o meu trabalho é mais presencial, não é tanto levar as histórias para as redes. As redes existem apenas para marcar uma presença, que este trabalho existe, de forma a poder alcançar outras famílias, outras comunidades, mas é sobretudo a nível presencial. Presencial, sempre a experiência é mais presencial. Como você me disse que está aqui em Portugal, também fora e para outros países também. Sim, para outros países, para outras cidades, para além desta. Eu tenho agenda, claro que não é pública, porque isto é um contexto assim um bocadinho mais fechado para preservar também a identidade das crianças que irão receber, mas contactando, é possível, eu vou aos distritos todos, faço escolas desde colégios privados, agrupamentos escolares e PSS, tudo o que seja dentro destas idades, 3 a 10 anos. E sim, já tenho agenda marcada, já tenho várias datas já fechadas até ao Natal. No entanto, ainda há aqui algum espaço para, por exemplo, para o primeiro período, para poder encaixar um musical em mais algumas comunidades escolares. E como nós podemos fazer para adiantar a sua chegada assim às escolas? Por exemplo, eu tenho dois filhos, né? E é a escola que faz esse contato contigo, ou os pais também, sei lá, pais que representam as escolas também pode estar Pode entrando em ser, contato. podem ser, pode vir por parte da escola, quer do diretor, do coordenador pedagógico, do professor bibliotecário, se estivermos a falar dos agrupamentos escolares. Pode ser ou do educador de infância, pode ser através dos pais, porque muitas vezes as escolas pedem sugestões aos pais. É muito fácil nós nos queixarmos, não é feito isto, não é feito aquilo, então as escolas agora já passam a bola para os pais. Então sugira atividades, e às vezes as pessoas nem sabem o que sugerir. Agora, uma das diferenças aqui do meu trabalho é que eu faço o país, faço cobertura nacional. E, portanto, é uma questão de entrar em contato comigo, de vermos as condições, e sim, podem propor, porque eu vou. Olha, então eu vou propor para você ir na escola da minha filha. Obrigada. Eu já amei aqui todos esses temas. E que você poderia dizer assim, para além da questão dos livros, que é muito importante por conta da presença que os pais podem fazer na leitura. Tem os jogos, que também os pais podem jogar com as crianças. Os musicais é por sua conta, né? Nas escolas. Sim, é mais em contexto escolar, não quer dizer que pontualmente não haja um evento aberto à comunidade, integrado assim noutro contexto, como por exemplo uma biblioteca ou outro contexto, outro formato, que
que também acontece, isto de falar de tudo é possível, mas o que eu posso dizer sobre a utilização destas ferramentas em família é que no mundo de opções entre telas e outras coisas, percebo que talvez o livro não seja a primeira opção de muitos agregados familiares, mas é uma forma de criar elos entre pais e filhos, avós e netos, entre irmãos, porque através de uma história nós conseguimos rever algumas facetas da nossa própria história. Através de um jogo conseguimos ter aqui ferramentas de diálogo. O diálogo é algo que está cada vez mais escasso em muitos agregados, em que é muito natural vermos no restaurante, por exemplo, está cada membro da família, crianças e adultos, cada um no seu telefone, vai-se perdendo esta essência, esta conexão e perde-se tudo o que vem agregado aos benefícios da unidade familiar. Então, através destas ferramentas é possível eternizar os poucos momentos que se passam em família, sejam as férias, os finais de dia, os fins de semana, e são formas de nós podermos construir memórias para o nosso repertório futuro, porque há sempre uma fatura quando nós passamos tempo com as crianças e quando nós não passamos tempo com as crianças. É só uma questão de esperar que a fatura chegue. E esta é uma forma de nós tentarmos estreitar os laços familiares e de aproveitar, já que unir ao entretenimento valores sobre a esperança, os valores sobre a autoestima, o impacto das nossas ações na sociedade. Então surge aqui como uma sugestão. É um desafio para os pais, né, se fazer presente e ter tempo de qualidade com os filhos, mas é algo que, quando feito, muda e impacta a vida do filho para a vida até adulta, seria isso, né? Ou seja, tudo que é construído, tudo que é colocado e integrado na criança, na infância, ela vai levar e vai fazer a diferença para ela na fase adulta. Sim, para o bem e para o mal. E o facto de passarem tempo em conjunto, tempo de qualidade, criar memórias, dar a oportunidade de falar e não são conversas vagas, mas de falar como é que nos sentimos relativamente a este tema, que é normal às vezes estarmos tristes, é normal passar por episódios de luto, também é normal às vezes nos sentirmos um pouco inseguros, mas temos a possibilidade de trabalhar essas inseguranças através da expressão verbal, daquilo que nos vai cá dentro. Então, construir isso é fantástico. Depois há aqui a questão também de quanto mais nós lemos, mais somos expostos a vocabulário, mais nós ampliamos essa questão, logo temos mais facilidade na expressão escrita, até mais velocidade a ler, porque entretanto entramos aqui numa dinâmica, são crianças que tendem a ser que tendem a ter melhores resultados a nível escolar. Portanto, isto são só benefícios. Estamos aqui a formar cidadãos no seu todo, não só na esfera emocional, desenvolvimento pessoal, que já aprecia muito, mas também em algumas competências mais técnicas que se refletem depois num aumento do sucesso escolar e colocá-los numa posição em que eles possam ter um leque maior de escolhas a nível profissional e não ficarem limitados àquilo em que são bons. Muito bom esse ponto de vista. E uma coisa que eu tenho reparado é que, assim, é uma correria, né? É um desafio para os pais se fazer presente, mas a gente pode também olhar por um ponto de vista. Hoje, nós precisamos fazer alguns sacrifícios e gerir o nosso tempo para ter tempo de qualidade com nossos filhos, mas amanhã, nós que somos pais, a idade chega na nossa conta. E aí são os nossos filhos que vão retribuir esse tempo de qualidade. Então, se falta diálogo na infância com o filho e falta atenção e presença, isso pode também, na velhice do pai, faltar as mesmas presenças e a mesma dedicação. Então, acho que aqui só tem ganho, né? É criar momentos memoráveis para a vida, tanto infantil, quanto ao lado e os ganhos da criança, quanto para nós também, como pais, se conectar emocionalmente e com momentos que faça valer a pena esse filho estar com a gente no momento da nossa velhice, não é? Sim, se bem que eu não sou a favor de olharmos para a educação de uma criança como um seguro para a velhice. São coisas diferentes. Não deverá ser essa a nossa motivação, mas sim, obviamente, se
investimos tudo aquilo que nós podemos, dentro das nossas capacidades, incluindo criar momentos diários para dar atenção concentrada aos filhos, pois obviamente aquilo que podemos estar à espera é de alguma forma o melhor também nos ser retribuídos. É porque nós damos aquilo que nós temos, né? Então nós só conseguimos contribuir com aquilo que nós temos dentro de nós. Então se os valores e a presença, e os princípios e a atenção foi implantada desde a infância, eu consigo, na minha fase adulta, transmitir isso, né? Teoricamente, às vezes as coisas não são assim bem, não são exatamente assim esse caminho. Não é porque me dei por completo a 200% a uma criança que eu estou descansada, que vou chegar à velhice e que tenho ali alguém que cuida de mim. Às vezes a vida também... Não, mas não no sim, cuidar, nem sempre no cuidar, mas eu digo na presença, sim. Na atitude, nos valores que construímos na infância. Né? Claro, porque se faltar essas bases, elas nunca vão aparecer mais à frente. Se a criança recebe sempre, por exemplo, amor, é uma criança mais amorosa que vai saber transmitir amor. Sim. Uma criança que não é abraçada, que não que não recebe esse amor, ela tem dificuldade de passar o amor. É nesse sentido que eu digo, sabe? A construção do ser da criança para que ela seja um adulto também melhor. Tá. Então, deixa uma mensagem para quem está ouvindo, para os pais, para as crianças que está te ouvindo agora. Uma mensagem é que se nós podemos sonhar, podemos realizar. Uma das frases, uma das ideias que vem aqui neste livro, e que se ainda não começarmos com este tipo de rotinas, nunca é tarde. Porque podemos gradualmente começar a introduzi-las. Porque enquanto eles são crianças, quem decide o que é que se passa lá em casa deverão ser os adultos. Portanto, se não há de todo este tipo de rotinas, talvez começar a introduzir isto um dia sim, um dia não, até que se comece a tornar mais habitual. E se hoje estamos a ouvir este podcast, mas já temos crianças que não tinham de todo estes hábitos, que detestam ler, começar devagarinho, olha, por ouvir umas músicas, depois ir para um jogo e do jogo para o livro. É uma forma de começarmos a criar aqui uma nova experiência e novas vivências em casa. Portanto, se podemos sonhar, nós conseguimos realizar. Sonha sempre em grande. Faça valer a pena cada momento. Esse foi mais um podcast da Voix e até a próxima.